Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, meu irmão e minha irmã. Hoje, sexta-feira, 28 de agosto, dia de Santo Agostinho, 21ª semana do tempo comum. Meditemos sobre o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: o reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. Queridos irmãos e irmãs, era um costume na época de Jesus que as amigas da noiva fossem até a casa dela para aguardar a chegada do noivo. Desse modo, havia uma procissão da casa da noiva até a casa do noivo, onde haveria a festa. As amigas da noiva, que são as virgens do Evangelho de hoje, participavam do cortejo, iluminando a festa com tochas acesas, alimentadas com azeite de oliva. A tocha, na verdade, é cada fiel, aceso pela luz de Cristo. Ele que é a luz do mundo, como ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. E ao mesmo tempo diz, vós sois a luz do mundo. Na verdade, somos refletores da verdadeira luz que é Cristo. Quem seria esse noivo que vai ao encontro da noiva? É evidente que é o próprio Jesus, retratado na segunda vinda. Jesus veio na primeira vinda, que é a histórica, que nasceu no Natal, e a segunda vinda é a vinda gloriosa que virá nos julgar. A festa é o casamento de Nosso Senhor, o noivo da igreja. O noivo vai buscar a sua noiva sem hora marcada, ou seja, Nosso Senhor vem como um ladrão. Lembra da outra parábola, da parábola anterior que nós vimos? Ele vem a qualquer momento. E o dia da sua vinda é quando nós partimos, quando nós saímos deste mundo, quando nós morremos. Então, ele virá sem avisar. Qual é a importância dessa parábola? É enfatizar a necessidade de estarmos preparados para a vinda do noivo. As 10 virgens representam a igreja à espera do retorno de seu Senhor. O número 10 representa a totalidade, a comunidade, a própria igreja, noiva do Senhor. Nos diz o Evangelho, 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. O que significa imprevidente? Que não se previne. E previdente? Que se previne. Na parábola, percebemos que uma parcela da igreja está preparada para a segunda vinda do Senhor e a outra não. Na ida ao encontro do noivo, há joio e trigo, peixes bons e ruins, virgens previdentes e imprevidentes. Os que não estão preparados são aqueles que não nasceram de novo, são até batizados, mas não convertidos. Todas eram virgens, todas tomaram suas lâmpadas e todas saíram ao encontro do Senhor. Todas aguardam a vinda do Senhor. É como nós, na comunidade, podemos participar da mesma comunidade, com os mesmos irmãos, com o mesmo sacerdote, porém, é importante que haja alguma diferença. Há, porém, uma diferença essencial entre as virgens. 5 eram previdentes e 5 eram imprevidentes, metade, metade. As 5 imprevidentes só levam as lâmpadas e não levam óleo nas vasilhas. O que é o óleo? É o Espírito Santo. São Paulo já dizia, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, ou seja, não é
do próprio Cristo. A parábola da casa construída sobre a rocha e sobre a areia e das virgens previdentes e imprevidentes se correspondem. É interessante que São Mateus, em todo o seu evangelho, nos quer lembrar da importância do sermão da montanha das bem-aventuranças. Na verdade, todo o seu evangelho é fundamentado nas bem-aventuranças. Quando São Mateus termina as bem-aventuranças, em seguida relata a parábola das duas casas, de uma construída sobre a rocha e da outra construída sobre a areia. O homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha e o homem tolo ou imprudente ou imprevidente construiu a sua casa sobre a areia. E nós temos aqui um paralelo entre as cinco virgens prudentes e as 5 virgens imprevidentes, entre a casa construída sobre a rocha, que representa ali as virgens prudentes ou previdentes, e a casa construída sobre a areia, que representa as virgens imprevidentes. É interessante esse paralelo de São Mateus. Ninguém pode entrar com óleo alheio. Ninguém entra no céu por procuração ou pegando carona. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo está demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. As previdentes esperavam o noivo com provisão. As imprevidentes esperavam o noivo com presunção. Elas achavam que bastava apenas as lâmpadas, sem as vasilhas de óleo. Vigiar é estar preparado para a demora do noivo. Não sabemos quando ele vem. Se daqui a 10, 20, 30, 40 anos. Não sabemos quando partiremos. Por isso que é importante a vigilância. As lâmpadas não têm nenhuma utilidade sem óleo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. No meio da noite ouviu-se um grito. Foi no grito do meio da noite que o despreparo das imprevidentes se tornou notório. No meio da noite é a hora que todos dormem, e é neste momento que vem o noivo. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. Veja bem, todas as 10 se levantaram. O que significa esse se levantar? É a ressurreição que prenuncia o encontro com Cristo. Cada uma se levantará com o seu corpo, que terá ou não óleo, segundo as ações realizadas em vida, como diz São João. E sairão os que tiverem feito bem para uma ressurreição de vida, e os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Aquelas jovens previdentes que estavam com o óleo na vasilha se levantaram para a ressurreição com o Senhor. E aquelas que eram imprevidentes, que estavam apenas com as lâmpadas, se levantaram para a ressurreição do julgamento, ou seja, da condenação. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. A chegada do noivo não representou alegria para as imprevidentes, mas o seu desespero. O preparo delas foi insuficiente, faltava o óleo. Elas estavam imersas em densa escuridão. As imprevidentes pediram emprestado aquilo que é individual e intransferível,
Dá-nos um pouco de óleo. Não se empresta piedade. Esse óleo ninguém o pode dar aqui na terra. A nossa resposta de amor não pode ser delegada aos outros. É a nossa identidade. No julgamento final, ninguém poderá livrar o seu irmão, pois já teve todo o tempo antes. As virgens imprudentes pensaram que tudo estava pronto, confiando em suas lâmpadas, mesmo sem a provisão do óleo. Não adie, irmão e irmã, o arrependimento para a hora da morte. Pode ser tarde demais. Por isso que as imprevidentes disseram: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Ou seja, estamos morrendo. O pavio está se apagando. Aqui é uma alusão à morte. Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. É importante nos prepararmos para termos uma boa morte. A segunda vinda de Cristo pegará os homens com surpresa. Nos diz o Evangelho, enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. É dramático o Evangelho, belíssimo. As imprudentes não encontraram azeite para comprar e chegaram atrasadas. E a porta se fechou. O jogo acabou. O resultado depende daquilo que se fez antes, no presente. Por isso, amados irmãos e irmãs, é importante valorizarmos o tempo presente. A eternidade futura é construída na temporalidade, ou seja, no tempo presente, pois este tempo presente é o único disponível para perder ou ganhar a vida. Uma vez a porta fechada, jamais será aberta. Não participarão da festa eterna do Senhor e também do seu gozo. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E aqui nós lembramos da parábola das duas casas, né? Que nosso Senhor vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, o importante é nós não apenas rezarmos, participarmos da missa, mas, além disso, fazermos a vontade do Senhor. Não adianta estarmos na comunidade apenas com as lâmpadas, sem a vasilha e o óleo, porque não tem utilidade nenhuma a lâmpada sem o óleo, ou seja, uma fé sem a caridade não adianta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Ou seja, quem não o conheceu diante dos homens, não é reconhecido por ele diante do Pai. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. E o Evangelho termina com o tema da vigilância. E assim, amados irmãos e irmãs, se metade das jovens era imprevidente, significa que metade da humanidade não está preparada para participar do banquete celeste. Em qual dos lados estamos? Do lado das virgens previdentes ou do lado das virgens imprevidentes? Meditemos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.